Fala pessoal, tudo certinho? Hoje a gente vai ver como que a gente pode utilizar Python e uma biblioteca chamada SciPy para resolver equações diferenciais. Para quem não sabe, as equações diferenciais são um tipo de equação em que a gente relaciona variáveis, né, com derivadas. Então, a gente pode ter derivadas de ordem 1, ordem 2, e no caso do vídeo de hoje, a gente vai aprender a resolver essas equações diferenciais utilizando, obviamente, métodos numéricos e equações diferenciais do tipo ordinárias, né, as famosas EDOs, que são equações diferenciais nas quais a derivada ela é feita em função de uma única variável independente. Então, a gente tem, por exemplo, na maioria das vezes, equações diferenciais em relação ao tempo. Né? Nesse caso, a gente utiliza esses recursos que a gente vai ver hoje para resolvê-las. Mas existem equações diferenciais, como as equações diferenciais parciais, em que a gente tem a relação das derivadas em função de mais de uma variável independente. Nesse caso, né, por exemplo, condução de calor bidimensional, tridimensional, em que a gente vai ter lá uma derivada da temperatura, por exemplo, em relação ao eixo x, ao eixo y e até mesmo ao eixo z. Nesse caso, a gente precisa utilizar outras técnicas que a gente não vai ver nesse vídeo de hoje para resolver computacionalmente essas equações, tá bom? Então, vamos ver aqui como que a gente pode utilizar linguagem de programação Python para resolver uma EDO, uma equação diferencial ordinária, tá? Vocês vão ver que é muito simples, existem diferentes métodos de solução de equações diferenciais ordinárias. A gente vai utilizar o ADE-INT, tá? Que é um módulo do SciPy, que é uma grande biblioteca computacional aí de Python, tá? Dentro do SciPy existem métodos trapézios, né? Métodos também que servem para resolver integrais, né? Calcular integrais. Outros métodos para resolver equações diferenciais, tá? Então, hoje a gente vai utilizar o ADINT, que é uma função que tem um nível de personalização bastante grande e resolve muito bem, assim, em termos de velocidade, ela tem um tempo de resposta bem bacana para a gente, tá? A gente vai utilizar o matplotlib para fazer a plotagem, né, da equação diferencial resolvida e o NumPy para gerar vetores aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver uma equação diferencial é definir a nossa equação, né, diferencial propriamente dita. Como eu disse para vocês, no vídeo de hoje a gente está trabalhando com equações diferenciais ordinárias. Então, no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com uma equação diferencial que está em função do tempo, tá? Ou seja, uma única variável independente. E essa equação é muito simples. Se a gente quisesse, a gente poderia resolvê-la, inclusive analiticamente, né? Uma função aqui que o nosso y' ele é igual a 2y, né? Ou seja, o y, a derivada de y em função do tempo, né? Que é a nossa variável independente, ela é igual a 2y. Isso aqui é uma função que tem um comportamento exponencial, né? Se você lembrar aí de cálculo, você vai ver que a solução analítica disso ela tem um uma exponencial envolvida. Tá? Mas, como a gente está falando de um método computacional para resolver esse problema, a gente primeiro define as condições iniciais aqui, que são, no caso, o vetor do tempo, né? Então, a gente está dando um NP linspace e está colocando, né, esse vetor de 0 a 5, tá? Aqui a gente não está especificando a unidade de tempo, mas de 0 a 5 minutos, segundos, enfim. E a gente está colocando 100 pontos nesse vetor, tá? A condição inicial, ou seja, quando o tempo é 0, o nosso y vale 1, tá? E aí, para resolver, a gente cria a solução, atribui o resultado a essa variável solução, chama o ADI_int, que a gente importou lá em cima, passa a equação que a gente quer resolver, né? A nossa condição inicial para y e o nosso vetor de tempos. Depois a gente usa o matplotlib aqui para plotar o gráfico, tá? E aí a gente vê aqui, como a gente já esperava, né, analiticamente, a gente tem um comportamento exponencial dessa função, dessa equação diferencial aqui que a gente acabou de resolver, tá bom? Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas é muito simples fazer esse tipo de solução, né, de equação diferencial ordinária utilizando métodos computacionais, tá?
No próximo vídeo a gente pode falar como que a gente resolve equações parciais, por exemplo, né, que são equações mais complexas, mas que também a gente consegue utilizar o próprio SciPy para fazer isso. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário, deixe uma curtida, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda demais a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e aumentar aí o alcance do nosso canal, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.